Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Que alegria estar na presença de Deus. É um privilégio gozar desta alegria, deste renovo e de poder desfrutar da presença tão forte que está neste lugar. Aleluia, aleluia. Não espere o culto terminar para você dar o melhor de si ao Senhor. Jesus pode te batizar a qualquer momento deste culto. Aleluia. Se fosse eu que estivesse buscando o batismo, já tinha sido batizado hoje 3 vezes. Aleluia. Queridos irmãos, agradeço ao Senhor pelo privilégio de poder desfrutar deste momento. Eu sempre entendi que quando um missionário está sendo enviado, e eu absorvi muito essa imagem, essa ideia de que nós estamos descendo a um poço. E o irmão Tiago vai entender isso, porque só entende missão quem vive missão, quem passa por missão. Você nunca foi no campo missionário, nunca abra a sua boca para sugerir o que é missão, porque você só sabe quando vive missão, quando você participa, quando você está lá. E voltar a Recife e desfrutar desses momentos gloriosos é como, para mim, a igreja está puxando a cordinha e eu estou dando uma respirada na beira do poço. E você está colocando um pouquinho de água na minha boca. Mas daqui a pouco eu desço para lá de novo. Aleluia. E conto que acredito que você vai manter a corda sendo sustentada, não só para mim, mas para minha esposa, para meus filhos. Quando uma família é enviada, irmãos, todos são missionários. Eu tento passar essa imagem para os meus filhos, que a chamada não é minha, é deles, é de Silvana, é de todos nós. E eles têm aceitado isso e abraçado a obra. Louvo a Deus por estar revendo o pastor Júnior, este homem de Deus, que eu estou tentando dar continuidade ao que ele conseguiu iniciar lá em Mendoza há 27 anos atrás. E louvo a Deus porque para mim é um privilégio, é uma alegria, é uma honra em saber que o nome do pastor está tão vivo como se ele tivesse saído essa semana de lá. A igreja o ama, a igreja o tem como um referencial e eu dou graças a Deus. Os irmãos velhinhos que ele ganhou para Jesus estão todos lá de pé, são as colunas da igreja. Alguns já partiram para a glória, mas os que estão vivos foram frutos que permaneceram na época do nosso pastor Júnior e a irmã Cristiane. Quem diz amém por isso, irmão? Ainda não vi a irmã Cristiane. Onde é que está a irmã Cristiane? Ah, está, subiu para o departamento. Amém, pastor. Amém. Mas estou vendo Débora, a única mendocina de toda a igreja de Pernambuco. Que coisa linda, não? Amém. Só não vi Davi e vou pegar ele, porque ele não foi me receber no aeroporto. No tempo central. O ano passado ele foi nos receber e foi uma bênção estar com o Davi, ele que já visitou Mendoza. E queria muito ver meu pai, nosso pastor presidente. Pensei que estaria aqui conosco, mas já foi justificada a sua ausência. E quero dizer que o amo muito, pastor. Se o senhor estiver assistindo, a minha família ama muito. E tem nosso pastor e a nossa irmã Judite como verdadeiros pais. Não só nosso, mas toda a ovelha mendocina, suas ovelhas, pastor, lhe tem como pai. Lhe amam como pastor, lhe amam como pai, estão esperando ansiosamente sua visita, muito em breve, se Deus assim quiser. E quero louvar a Deus por rever homens de Deus que estão aqui, que certamente numa hora como essa estão orando e dizendo: usa teu filho, Senhor. Pastor Jaime, este homem que por muitas vezes preguei aqui quando ele era pastor desta igreja. Deus abençoe, é uma alegria poder estar aqui neste lugar. E se volto, agora no dia 3 de março, já volto com muita alegria no meu coração, com um renovo tremendo, com forças para seguir fazendo a obra do Senhor, porque a obra na missão é cansativa.
Mas quando viemos e quando recebemos a oração da igreja, recebemos renovo, recebemos forças. Quando recebemos as orientações do nosso pastor, recebemos força. Quando nos sentamos na mesa com ele e ele conta suas experiências, recebemos forças. Então não estamos sozinhos, aleluias, glória a Deus. A igreja está conosco. Quem diz amém, queridos? Quero mandar a paz do Senhor para toda a igreja de Mendonça, que certamente depois do simpósio de doutrinas vai estar assistindo a transmissão aqui de Caruaru. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Forte abraço para todo o povo de Deus. Eles levam muito a sério a nossa vinda para cá. Além de ficarem orando por nós, eles ficam acompanhando as transmissões. Da sua maneira entendem o português. E no primeiro ano que eu vim para cá, 2 anos atrás, 6 deles foram batizados com o Espírito Santo, só assistindo os cultos, pastor, só assistindo as transmissões. Que Deus abençoe, que Deus los bendiga, en el nombre del Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos. Meus irmãos, o nosso pastor Júnior nos pediu para falarmos algo sobre a lição que está sendo estudada. E eu olhando hoje pela manhã, esse tema, o Senhor me levou para a lição de número 5. Eu não sei se ela foi estudada estes dias. Não, né, pastor? Então vai cair bem. O tema seria adorando pelo louvor. E eu quero que você abra um texto, um salmo, Salmo 146. E quero ler somente 2 versículos. Salmo 146, 2 versículos. Diz assim o texto da palavra do Senhor: se você está do lado de uma pessoa não evangélica, ofereça totalmente a sua atenção a esta pessoa, porque em plena noite de carnaval, irmãos, essa pessoa via uma igreja evangélica, aleluia, certamente o seu coração está muito inclinado para se decidir para o Senhor nesta noite. Então ofereça seu apoio total e interceda por ela, para que no momento do convite ela não tenha nenhuma resistência e venha aos pés de Cristo. Quem achou, diga amém. 146 Salmos diz assim: aleluia, louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Quero também mandar um abraço para minha querida esposa. Ela não veio, sempre viemos os quatro, mas ela, dessa vez nós preferimos nos dividir, para que a igreja não sofra tanto pela nossa ausência. Então ela veio em dezembro, passou o final de ano com o pai, juntamente com Levi, meu filho menor, e agora está lá e me manda notícias da igreja e diz que está uma bênção para a glória do Senhor. Falando rapidamente sobre Mendonça, nós estamos fazendo trabalhos de evangelismo, inspirados inclusive com as cruzadas aqui de Caruaru, porque nosso pastor Júnior sempre envia as informações das cruzadas, inclusive preguei numa delas, e a gente se inspira muito em vocês. Então a gente, pelo menos, é claro que não na grandeza das cruzadas daqui, a gente tem feito de 2 a 3 por semana, aproveitando ali o período de verão, porque quando chega o inverno, a temperatura cai para 0 graus, e aí a gente não pode fazer trabalho de rua de forma nenhuma. Mas a gente tem feito a obra do Senhor e vidas têm aceitado a Jesus. Abrimos 2 anexos esses dias e colocamos lá os irmãos para cuidar, e uma família já tem se entregue a Jesus. Uma dessas cruzadas, para você ter uma ideia da ignorância espiritual que a gente enfrenta, uma pessoa querendo aceitar Jesus, e o diácono foi, irmão Alberto, foi chamá-lo, e ele disse assim: mas eu não entendo nada sobre isso. A última vez que eu fui na igreja foi quando eu fiz a minha primeira comunhão. Ou seja, já era um senhor de quase 40 anos, e ele disse assim: mas eu quero ir, mas eu estou assim de bermuda, era uma praça, e ele foi. E o irmão Alberto perguntou: você quer aceitar Jesus? O que é isso? Eu não sei, não tenho ideia. Ele diz: é pedir para que Deus entre na sua vida e entregar seu coração a Jesus. Eu quero. E podemos então orar, disse o diácono, mas ele disse: eu não sei orar. Ou seja, irmãos,
é uma ignorância espiritual tão grande, que não sabe a respeito de Deus quase nada, ou se sabe há muito pouco. Então é preciso nós estarmos aí em intensa oração por eles, pelos novos convertidos, porque eles não sabem a diferença de servir a Deus e estar no mundo, e a igreja do Senhor está ali justamente para ensiná-los, para conduzi-los, para discipulá-los. A batalha é muito grande. Nunca pare de orar por uma pessoa que Deus põe na sua mente. Às vezes você está no seu devocional, no seu momento, e Deus lembra: ore por fulano, ore pelo missionário tal, ore por missões. Isso aí, irmãos, eu digo e confesso como missionário, é muito importante para nós, porque a carga que enfrentamos é muito grande, a batalha espiritual é tremenda. Ontem em pleno culto, entra um endemoniado na igreja, e os irmãos foram expulsar aquele demônio, e os irmãos disseram, o olho dele estava totalmente negro. Você já viu uma pessoa fazendo tatuagem no olho e ficando todo escuro, aquela coisa horrível? Ele ficou daquela forma, mas os irmãos expulsaram aquele demônio. Ele se desculpou, saiu ali e disse: eu posso voltar outras vezes? Claro que pode. Eu ofendi alguém, eu falei alguma coisa mal, meu Deus. Ou seja, irmãos, o clima, o ambiente, muitas vezes é tão pesado, a opressão é tão maligna, que nós precisamos, nossas orações não são suficientes, precisamos da oração de vocês. Vocês precisam orar por nós. E eu creio que você, a partir de então, vai orar, não só por Catamarca, aleluia, porque eu fiquei com um ciúme tão grande aqui, pastor. Temos que amar Catamarca. Não, ame Mendonça também, querido, aleluia. Ore por Mendonça também, divida aí as orações com nosso irmão Tiago e com os irmãos ali do campo missionário. Glória a Deus. A gente recebeu uma batalha, uma afronta muito grande, justamente vindo daqui. Feiticeiros se uniram aqui em Pernambuco para nos afrontar em Mendonça. Eu liguei para o pastor Júnior e disse: pastor, eu estou preocupado com essas batalhas. Gravou um vídeo uma pessoa aqui e mandou para mim lá, afrontando. E os comentários nesse vídeo eram falando palavras terríveis contra a minha pessoa, porque eu havia pregado aqui um tempo e essa pregação parece que ofendeu eles. E claro, não foi nenhuma ofensa, eu apenas abri a palavra de Deus e mostrei, mas Satanás se enfurece. E neste período que ele manda esse vídeo para mim, coisas começaram a acontecer. Nós fizemos um batismo e Lucas estava esvaziando a piscina e caiu a tomada. A extensão caiu dentro da piscina quando Lucas estava dentro. Era para ele ser eletrocutado, mas Deus deu um livramento muito grande. Na mesma semana eu bati com o carro, e eu disse: está acontecendo algumas coisas aqui, Senhor, e dentro da minha casa senti a presença do maligno ali. Silvana, estávamos numa festa e ela preparando algumas lembrancinhas para dar aos convidados, e ela muito jeitosa com as coisas, querendo fazer um tipo de garrafa, cortava a garrafa pelo meio, e para separar as duas partes da garrafa, ela colocava um barbante embebedado assim no álcool e acendia o isqueiro para o fogo soltar e quebrar o vidro ou cortar o vidro. E já estava fazendo uma, duas, três, mas uma dessas ela prendeu assim, acendeu o fogo, e o fogo pegou na sua mão, porque ela estava com a mão cheia de álcool. E ela ficou apavorada, quis apagar e fez assim na blusa, e o fogo pegou na blusa. Se levantou, ficou mais ainda perturbada com aquilo, foi fazer assim, bateu na garrafa do álcool. Irmãos, o álcool saiu rolando a casa toda assim, chegou na cortina e o fogaréu subiu. Irmãos, que batalha, irmãos, a gente enfrenta. Graças a Deus, meu filho estava lá, pegou uma panela, jogou com água, e ela me conta isso e me mostrou: olha como ficou a situação, cortina queimada. Eu digo: como é que isso aqui não incendiou tudo? Com álcool, com cortina, tudo inflamado. E aí clamei a oração da igreja. Comecei a falar com um, com outro, e dizer: levanta a igreja, porque daí de Pernambuco estão fazendo trabalhos para me atingir aqui em Mendonça.
E aí é quando a igreja levanta suas mãos e o clamor chega às alturas de Deus. E a ira de Satanás é detida, o mal, aleluia, é freado, aleluia, e nós fazemos a obra do Senhor. É como se estivesse na linha de frente de um exército, irmãos. E se vocês não derem cobertura, os soldados morrem muito rápido. Mas eu sei que você vai dar cobertura, aleluia, nesta batalha. E eu sei que você vai estar dizendo assim: vão, aleluia, nós estaremos aqui, glória a Deus, intercedendo e mandando bala para o inferno. Diga glória a Deus, aleluia. E assim a obra é possível ser feita, glória a Deus. Queridos irmãos, a gente está diante de um texto, de um tema que vai falar sobre adoração, adorar a Deus. Eu não quero me prender à revista, ponto por ponto, porque quero fazer algo mais dinâmico, como o Espírito Santo está me direcionando. A gente sabe, queridos, que a igreja, desde a sua origem, ela vive louvando a Deus. E muito mais do que isso, o ser humano, ele foi feito para adorar. Ele foi criado para adorar. Mas e o não crente, pastor? Ele foi criado para adorar. E ele, querendo ou não, ele é adorador. Mas não como nós. Nós adoramos o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E ele, de uma forma, o não crente, o ímpio, até mesmo de forma sem pensar, ele adora ao diabo. Com as suas expressões. E a adoração do diabo, inclusive, pode partir até mesmo de um crente. Se você entende que louvar a Deus, adorar ao Senhor com a sua voz, com a sua vida, o Senhor recebe, Satanás também recebe. Porque os seres espirituais, eles se alimentam de tudo que sai dos homens. Todas as expressões que saem dos homens, elas vão sendo direcionadas ou para Deus ou para o seu opositor. Quando Satanás ele foi castigado na forma da serpente, o Senhor disse a ele assim: rastejarás, a serpente rastejará sobre seu ventre e comerá do pó da terra. Esse do pó da terra somos nós. Comerá de tudo que sair dos homens. Então tudo que sai dos seres humanos serve de alimento no mundo espiritual. E esta serpente de Gênesis passou todo o tempo se alimentando do pecado do homem. E quando você vai procurar a serpente lá em Apocalipse, ele está na forma de um dragão. Cresceu, se alimentou do pecado da humanidade. E como eu faço para distinguir isso? É fácil. A murmuração é o louvor que você expressa a Satanás. Todo louvor de murmuração tem a tendência de alimentar os espíritos malignos. Assim como no céu, durante toda a eternidade, seguiremos adorando ao Senhor, cantando a Deus, porque os que tiveram o privilégio na Bíblia de visitar os céus, encontraram cânticos nos céus. Então a adoração não é limitada somente à terra, a adoração segue na eternidade. Serafins cantavam quando Isaías viu no capítulo 6 e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E isso não parava. João, quando viu, aleluia, as revelações do Apocalipse, ele disse que via cânticos, noite e dia, sem cessar, adorando ao nome do Deus Todo-Poderoso. Não se para de adorar a Deus nos céus. Diga amém por isso. Imagina que vai ser maravilhoso, não? Queridos irmãos, e no inferno também o louvor não para. Se o louvor do céu não para, o louvor da murmuração também no inferno não para. Jesus disse que ali não cessa o gemido. E como Satanás se alimenta de murmuração, ele vai
permanecer torturando pessoas no inferno para que murmurem. Ele se alimenta de murmuração. Não é simples assim quando você murmura e diz: Deus, perdoa a minha murmuração, reclamei aqui, Senhor, perdoa. Não, você acabou de alimentar os demônios que estão lutando contra a sua família. A gente vê na peregrinação de Israel, nos 40 anos, poucas vezes Israel cantando. Se não estou equivocado, apenas 3 vezes a gente vê. 2 vezes Moisés criou um hino no primeiro momento da saída, aleluia, do Mar Vermelho. Depois Miriam, e não encontra mais ninguém compondo músicas durante a peregrinação. Mas murmuração, em cada capítulo você encontra. Israel não entendia isso. Não entendia o princípio do louvor. Não entendia que quando você louvava, você estava a favor do seu próprio inimigo. Quando você murmurava, você estava a favor do seu inimigo. Mas quando você louvava a Deus, quando você louva, quando você expressa, aleluia, o cântico que está dentro de você, você nasceu, você está cumprindo um propósito pelo qual Deus permitiu tu vir a este mundo, vieste a este mundo para adorar, adorar, adorar. Então não para, não cessa, aleluia. Vai para a faculdade, vai cantando. Vai subir no ônibus, vai cantando, aleluia. Vai de moto, vai cantando. Está no ônibus, vai louvando a Deus. Vai de jumento, vai de jumento e cantando, aleluia, glória ao nome de Jesus. Não para de cantar, lavando prato, lavando roupa, varrendo a casa. Louva, louva, canta, exalta, engrandece, e tu verás o efeito que vai causar na tua vida. Não permita que o seu propósito se perca. Não permita que de sua boca saia palavras de murmuração. Não dê o teu louvor a Satanás. Não permita que em nenhum momento ele seja louvado pelas reclamações da tua vida. Adore, engrandeça, exalte o nome do Senhor, aleluia. Isso é uma regra espiritual. Você não pode fugir desta regra. É uma regra espiritual. O que o Espírito Santo vai querer trazer aqui, e eu espero que você compreenda e aceite, são regras no mundo espiritual, que nós devemos, aleluia, nos submeter e adotá-las e cumprir regras em nossas vidas. Nós vemos, queridos irmãos, que no Salmo 22, versículo 3 diz: Deus habita nos meios dos louvores. Aleluia. Deus é entronizado quando você canta. Quer a companhia de Deus na cozinha? Canta, aleluia. Na faculdade, canta, glória a Deus. No cursinho, no preparatório, canta, aleluia. Deus vai se fazer presente, vai estar ali do teu lado. Quem seria a melhor pessoa para falar de louvor na Bíblia, a não ser Davi, irmãos? Ele escreveu a metade dos salmos, para você ter uma ideia. E ele entendia o princípio do louvor, porque quando você louva o Senhor, o que acontece no mundo espiritual e com você? Você deixa de ser o centro de uma situação e permite que Deus tome o lugar do meio, o centro. Deus passa a ser o Senhor no seu louvor, aleluia. Você esquece do que está passando e diz assim: vou adorar. Então você se desliga completamente deste mundo e cria um portal onde Deus vem, aleluia, torna o centro da situação. Davi sabia disso. Chamaram ele para expulsar os demônios de Saul, a perturbação de Saul. E você imagina, irmãos, aleluia, colocar a responsabilidade disso num camponês, num criador de cabra, e ele vai para lá com esse desafio. Ninguém expulsou, ninguém tirou, ninguém resolveu. O homem tinha muitos recursos, tinha dinheiro, tinha total assistência para aquilo, mas chamaram um menino para fazer isso. Se ele não soubesse dessa verdade, ele teria sido infeliz, aleluia. Mas ele sabia que quando louva, Deus se
faz presente no lugar, e Deus se torna o centro. Quem estava sendo o centro? Saul. O que era o centro da situação? Os problemas de Saul, o país, Saul. Os filhos, Jonas, meu pai, o país precisa de um governo, meu pai está assim, a nação clamava, nosso rei. Davi olhou assim e disse assim: Saul está sendo muito o centro da situação, eu vou começar cantando, porque Deus, ele tem que ser centralizado, ele tem que ser adorado, ele tem que ter, aleluia, total atenção nesta guerra. E aí ele vai cantar. E quando ele cantava, irmãos, aleluia, só a presença de Deus resolvia o problema. Oh, levante a sua mão e dê uma glória para Jesus. Até Jesus entendeu isso. Você vê, a única vez que mostra na Bíblia que Jesus canta algo é depois da ceia. O que está acontecendo depois da ceia? Angústia. A morte está chegando, a cruz, coroa de espinhos, traição, medo, pavor, o corpo tremendo, sangue querendo escorrer pelos poros. Ah, queridos irmãos, e ele começa a se agitar. Os discípulos olham e dizem assim: o mestre está muito agitado, está muito preocupado, o que é que está havendo? Aleluia. Aí Jesus percebe que ele está sendo muito centro, a situação está sendo centro, a cruz está sendo centro, a coroa está sendo centro, o sangue está sendo centro. Ele está muito preocupado, diz: não, estou entrando por um caminho que não é para entrar. O meu Pai é para ser o centro, o meu Deus é para ser o centro. Para tudo, vamos cantar, aleluia. E chamou o grupo de discípulos para adorar e louvar a Deus, tirando o problema do centro e colocando o Senhor. E isso foi, amados, aleluia, a chave mestre, aleluia, para dar forças a ele, para seguir adiante. Diga amém se você está entendendo isso. É o princípio do louvor. Deus se torna o centro. Eu cumpro o meu propósito na adoração, aleluia. Eu nasci para adorar e Deus tem que ser o centro da minha vida. Diga amém por isso, queridos irmãos. Glória a Deus. O Senhor passa a ser o centro quando adoramos, quando louvamos. E a palavra no original, adorar, tanto no grego como no hebraico, quer dizer prostrar-se, reverenciar, exaltar. Quando Jesus entrou neste assunto sobre adoração com a mulher samaritana, ele disse: olha, vocês estão muito preocupados sobre lugares. Eu quero dizer que a partir de agora mudou isso, aleluia, mudou. Tire isso da sua cabeça, delete. Glória a Deus. Nem em Gerezim, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum da terra, o Senhor procura verdadeiros adoradores. Não importa o lugar, pode ser aqui, pode ser lá, pode ser no quarto, pode ser na cova, pode ser no cemitério, pode ser dentro do seu quarto escuro, pode ser na clínica, pode ser aonde for. Teve adorador, Deus vai estar lá, procurando. Inclusive, Ele procura, aleluia. É a única coisa que Deus procura neste mundo, são adoradores, aleluia. Você não acha que Ele está aqui presente, irmãos? Quando lá fora está tomado de pecado, aí Deus olha assim, só vê treva. Glória a Deus. Aí tem um povo se reunindo na igreja, manhã, tarde e noite. Se Ele procura, Ele já nos achou. Ele já nos achou. Toca assim no teu irmão, diz assim: o Senhor já te achou aqui dentro. Diga: o Senhor já te achou, já te achou, já te encontrou, o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. É interessante que quando Jesus diz assim, verdadeiro, Ele quer que você o adore com toda a verdade possível do seu coração, sem nenhuma dúvida. Porque existem pessoas que adoram somente de lábios, e ele
não se agrada disso. Ele dizia: essa gente me adora com os lábios, mas seu coração está distante de mim. E ele quis ensinar isso à mulher samaritana. Verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Isso é adorar sem ignorância, com consentimento. Quando eu entendi isso, irmãos, há alguns anos atrás, quando eu era novo convertido, eu andava com 3 livros para a igreja. Geralmente são 2, né? A Bíblia, a harpa. E qual era o terceiro, pastor? Eu andava com um dicionário. Porque se eu aprendi que eu não posso adorar a Deus com ignorância, eu li algumas palavras fora de uso na harpa, palavras poéticas, mas não tão comum, e eu dizia: eu não sei o que eu estou cantando. Eu estou cantando esse hino, mas tem uma palavra que eu estou aqui adorando a Deus certamente, mas eu não estou entendendo, então não está sendo com meu entendimento. Eu estou louvando de forma ignorante. Aí o dicionário estava lá. Hoje não precisa mais, mas tem a Bíblia, tem a harpa e tem o Google aqui, olha, aleluia. Não entendeu alguma coisa da harpa? Procura o significado, circula, coloca de lado, aleluia, o significado, porque Deus se agrada quando você canta e sabe o que está cantando. Você canta e sabe o que está cantando. Você fala e sabe, você tem consciência do que está falando. E isso é tremendo, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Bateram uma vez na porta de Eliseu. E Eliseu, quando abriu, tinha 3 reis. Um ele gostava, mas os outros 2 eram seguidores de Baal. Ele disse: o que é que vocês estão fazendo na minha porta? É que nós estamos à direção de uma guerra, e nós precisamos de uma orientação tua, porque acabou a água, e estamos querendo saber se o Senhor vai nos matar de sede aqui no deserto, e vamos perecer. Aí Eliseu se enfurece. Diz assim: Josafá, por ti eu falaria, mas por ele. Procure os deuses da sua mãe, do seu pai Baal. Vá procurar informação com Baal e não venha bater na minha porta. Mas Josafá acalmou eles: calma, profeta, é uma questão muito séria. Ele ficou tão nervoso que diz assim: não estou conseguindo escutar a voz de Deus. Deus não consegue, não estou em sintonia pela ira que está no meu coração, eu não consigo escutar a voz de Deus. E o que é que a gente faz quando o Senhor está assim? Eu preciso escutar uma música, aleluia. Eu preciso de alguém louvando a Deus perto de mim, para que Deus se aproxime de mim, me dê a palavra e eu transmita para vocês. Busquem um tangente em plena. Quem é que leva a harpa? Aleluia. Tem gente com espada, tem gente com lança, tem gente com escudo, mas com harpa não quero saber. Se virem, achem um tangedor de harpa. Aí saíram por ali, irmão. Oh, aleluia. O que aconteceu, capitão? A guerra vai ter ou não ter? Parou, aleluia. Precisamos de um tocador de harpa. Em plena guerra, meu filho, você querer um músico? O profeta quer um músico e quer um adorador, aleluia. Você já parou para pensar o efeito que tem a tua voz? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Você pode até dizer assim: eu sou desafinado, pastor, eu não gosto muito de cantar, porque eu sou desafinado. Quando Jesus falou com a samaritana, ele colocou algum critério sobre afinação? Ele disse assim: por acaso o meu pai procura os adoradores afinados? Então, querido, isso não é muito relevante lá em cima, não, aleluia. Pode não ter voz bonita, pode ser rouco, aleluia. Pode não alcançar notas como a irmã Wayne aqui, mas não tem problema. O que importa é que seja em espírito e em verdade.
Era calabaraga soremedeva. Era mandara sobre nevácia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mexe aí com esse crente. Não pare de cantar, diga a ele. Não pare de adorar. Não para. Diz a duas pessoas, por favor. Não pare, não pare, não para. Não para, em nome de Jesus. Eu me lembro que eu estava num casamento, irmãos. E casamento você sabe, né? Você espera aquela cerimônia, mas o pensamento está lá na recepção. Aí antes de acabar a cerimônia, chega um rapaz e diz assim: tem um endemoniado ali que a gente está precisando da ajuda de vocês. É por isso que eu tenho às vezes, irmão, tanta raiva de Satanás. Ele me fez perder a recepção daquele casamento. Eu tenho uma lista de coisas, irmão, que quando Jesus me der autorização para pisar na cabeça dele, eu vou dizer: olha, por aquele casamento que eu perdi, por aquilo, por aquilo, por aquilo e por aquilo. Entrei com meus amigos, aí a gente estava todo elegante, irmão, casamento, aleluia, e a gente saiu pensando que ia ser rápido. Chegamos lá para expulsar esse demônio às 9 da noite. Só saímos de meia-noite, irmão. Não tinha mais casamento, não tinha nada mais. E a gente tudo cansado, sujo já. Cada um foi para a sua casa. Mas ele resistiu tanto. E era tão violento. E nós 4 segurávamos as mãos dele. Tinha 4 varões e 3 irmãs. E como ele estava muito violento, e a gente não entendia por que tanta resistência. E olhava um para o outro: o que está vendo? Que tanta resistência é essa? E a gente perguntou a ele: por que você está resistindo? Ele disse: existem 2 terreiros batendo bombo para eu ficar aqui. E ele estendia as mãos para os 2 lados. E invocava e recebia força daqueles espíritos. Tarde da noite. E às vezes ele se levantava para agredir as irmãs. Eu disse: irmã, vamos fazer assim. Vocês 3, são 3 mulheres, deixa nós 4 aqui, e vocês vão guerrear de outra forma. Tem harpa aí, irmão? Tem. Aleluia. Se tranquem na casa, a gente vai ficar aqui fora, e vocês se trancam aí, e comecem a cantar hinos da harpa. Agora, sem parar, tá bom? Vocês cantam, quando já estiver na última estrofe, já vai pensando no próximo hino, porque terminou, já vai abrindo. Eu não quero que vocês parem, tá bem? Aleluia. Irmãos, o bicho ficou tão nervoso. Quando as irmãs começaram lá: pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus. Oh, aleluia! Ele olhou assim e disse: mande elas pararem. Eu disse: por quê? Porque eu não estou gostando. Não está gostando? Ele disse: não, está me atrapalhando. E eu estou sentindo um fogo que está me queimando aqui. E ele avançou para casa. Irmãos, essa cena está aqui na minha cabeça. Ele batendo assim na porta: parem de cantar. E nós 4 lá dizendo: para não, irmã, continua que está fazendo efeito. Arabadacalaia serrebedecandara. É por isso que tu não entende, irmã. Quando está na angústia, no ápice da prova, que vai orar e vai dizer: Senhor, eu não suporto mais. Aí você escuta ele dizendo assim: louva. De primeiro eu não entendia nada, irmãos. Eu dizia: louvar, Senhor, nessa agonia que eu estou passando, nessa prova, nessa luta, eu quero resposta, Senhor. Aleluia. Ele insistia: louve, cante. O que é que ele estava querendo me ensinar? O problema não deve ser o centro da sua vida, não. O centro da sua vida sou eu. Louva o meu nome que eu chego, eu me apresento, eu me entronizo.
Aleluia, aleluia. Então não resista à voz do Espírito Santo, querido. Quando você estiver na mais alta angústia, canta ao Senhor. É a arma poderosa que Ele te dá nesta noite. Canta, adora, expressa o louvor do mais profundo da tua alma. Diga amém. Oh, aleluia, aleluia. Esse é um princípio, uma lei. E como a gente estava conversando hoje à tarde com o pastor André, ele dizia: Lorival, quando se aprende o que é lei, você desfruta de leis, do que a lei te favorece. Quando você conhece as leis, você não é enganado pelo seu opositor. E esta lei do louvor, este princípio de atrair a Deus, de escantear o problema e centralizar o Senhor, adote isso em nome de Jesus na sua vida. Ponha em prática. Mas existe uma segunda lei. Aleluia. A lei de prostrar-se. Irmãos, a adoração é conhecida por Satanás. Lúcifer veio de lá, ele sabe o efeito da adoração, ele sabe o que significa adorar, e ele, quando você vê os encontros dele com Jesus, aleluia, eu vou citar 2 encontros aqui. O primeiro foi ali, quando Jesus foi ser tentado. O que é que Satanás diz no último momento da tentação? Levou a ele e mostrou as nações do mundo. É claro que isso foi numa visão espiritual. Jesus contemplou os reinos e Satanás diz assim: eu vou te dar tudo isso, se prostrado me adorares. Jesus disse a ele que ele era mentiroso. Não. E Satanás não ia mentir para Jesus, porque Jesus conhece o que é verdade e o que é mentira. Jesus não disse assim: tu não tem nada para me dar, tu és um mentiroso, tu és um farsante, está vendo que tu não vai me dar. Jesus não disse nada disso. Jesus o combateu com a palavra e lhe mostrou que somente a Deus adorarás e a Ele prestarás serviço. Mas vejam, irmão, que ali, sem Satanás perceber, estava mostrando à igreja do Senhor que existe uma lei no mundo espiritual, que quando você se prostra, automaticamente alguém que está recebendo a adoração você tem o direito de receber algo da pessoa que você está adorando. Prostrou, direito a ser atendido. Prostrou, adorou, imediatamente quem está sendo, aleluia, alvo da adoração diz assim: o que é que queres, filho? O que é que tu queres? Me pedes. E Satanás estava mostrando isso. Ele estava dizendo: eu conheço a lei, se tu me adoras eu te dou, eu tenho que te dar algo. E o que eu tenho para te dar, Jesus, é o reino, os reinos da terra. Mas me adora, me prostra, e eu te dou. O segundo encontro dele com a adoração foi em Gadara. O endemoniado de Gadara, diz a palavra de Deus, que veio e adorou. Marcos 5 e 6, adorou. E no capítulo 8 de Lucas, versículo 28, diz assim: prostrou-se. Então, unindo os 2 evangelhos, ele prostrou-se adorando. Mas ele sabia da lei no mundo espiritual. Prostrou, tem direito a pedidos. E ele vai fazer 4 pedidos a Jesus: não me atormente, não me tire dessa província, não me lance no abismo onde os piores demônios estão. Leia Apocalipse capítulo 9, quando a 5ª trombeta tocar, esse abismo será aberto e os demônios sairão de lá. Ele pede: não me atormentes, não me tires desta província, não me lance para o abismo. E quando olha os porcos, diz assim: me deixa ir para esses porcos. E Jesus atende. Porque no mundo espiritual, quem adora, e Satanás conhece isso, aleluia, quem adora, queridos, ele não queria nunca que você soubesse essa verdade. Se você adorava, adore com mais fé, aleluia, sabendo
que a tua adoração te dá direito de pedir a Deus. Não adore com o propósito de receber nada, não adore com o propósito de receber, mas entenda que adorando algo vai chegar na tua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está descendo do monte, diz a palavra que ele pregou o sermão da montanha. Quando ele desce, irmãos, alguns dizem que ele passou 5 dias lá. Uma multidão desce com Jesus. Lá na frente, a 100 metros, era a distância mínima para um leproso. Ele com um sino do tamanho desse microfone no pescoço, badalando e gritando: leproso está passando, leproso, exalando um cheiro terrível. Os trapos de roupa que ele tinha velhos caindo, o corpo dilacerado, faltando orelha, horrível a aparência dele, mas ele está lá. E diz a palavra que ele, quando vê Jesus, ele se prostra e adora. Aleluia. Prostrando-se, adorou ao Senhor. Mateus capítulo 8 versículo 2. A adoração fez Jesus se aproximar dele. Oh, glória a Deus. Os discípulos dizem: não, mestre, venha por aqui. Não, ele está adorando, ele está dentro da lei da adoração, ele tem que receber algo. Aleluia. Se tu quiseres, podes me tornar limpo. Aí Jesus, tocando nele, disse: eu quero, seja limpo. Aleluia. A palavra de Deus vai mostrar em Lucas 17:16. 10 leprosos, um era samaritano. Aí começaram a gritar, não adoram. Eles gritam: Senhor, tem misericórdia de nós, somos leprosos. Aí Jesus assim: vão ao sacerdote e se apresentem a ele. Aí eles obedecem pela fé. Na ordem que Jesus dá, eles vão. No caminho, diz a palavra, que eles começaram a sentir o corpo sofrendo a mudança, aleluia, sofrendo os efeitos, glória a Deus. Aí diz a palavra que um samaritano, quando recebeu a cura, não, sacerdote agora vai ter que esperar. Vão na frente. Tu vai aonde? Eu vou voltar, aleluia, eu vou voltar, eu vou falar com ele. Aí diz a palavra que ele volta e adora a Jesus. E a lei da adoração não é essa? Adorou, tem direito a algo mais? Jesus olhou para eles assim: não eram 10? Ele dizia: Senhor, mas só eu voltei, aleluia. Aí Jesus olha ele prostrado, adorando aos pés dele ali, curado. Aí Jesus diz uma coisa que não disse aos outros. Jesus olhou para ele, oh, louvado seja Deus, e disse assim, aleluia. Então Jesus lhe respondeu: não eram 10, 17 de Lucas, não eram 10 os que foram curados? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Para os 9 só a cura, mas para você cura e salvação. Oh, querido, aleluia, 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 aleluia. Quem adora a Deus nesta noite, quem adora a Deus nesta noite, quem adora, aleluia, adora, siga adorando, permaneça adorando ao Senhor, porque há recompensa para os adoradores. A recompensa para os adoradores, a recompensa para aqueles que adoram ao Senhor. E o céu quer ser alimentado nesta noite com a sua adoração. Com a sua adoração. Você nasceu para quê? Para adorar. Aleluia. Isso não é frase de efeito em hino bonito, não, irmão. Isso é verdade. Eu nasci para adorar. Aleluia.
E agora estou conhecendo as leis da adoração. Oh glória a Deus, oh glória. Primeiro, quando eu adoro, eu trago o Senhor para o centro da minha vida e afasto de mim os problemas, aleluia. E Ele se torna o centro da minha história. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Paulo e Silas conhecia muito bem essa lei. Oh, glória a Deus. Eu estou terminando, por favor, o teclado. Aleluia. Conhecia muito bem essas leis que eu estou falando aqui. Era ele, Silas, Lucas e Timóteo. Só que Lucas e Timóteo escaparam. E Paulo sofreu junto com seu companheiro Silas. E diz lá a palavra de Deus, lá no cárcere. Oh, queridos, eles cantavam, eles oravam e cantavam ao Senhor. Adoravam, aleluia. Adoravam a Deus. Adoravam a Deus. Adoravam a Deus. A Bíblia diz que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé. Você já entendeu isso? Que isso é lição de escola dominical. Que nós estamos sendo acompanhados por estes homens que já venceram. Então quando você vem com seu mimimi, irmãos, esse chorinho, dizer, eu estou passando uma luta. Paulo e Silas olham assim e diz, luta? Está passando o quê? Ele luta. Mas olha a luta dele, acabou o namoro. A luta dele, bloquearam ele no Face, no Instagram. Que luta, irmão. A luta é essa, é porque te bloquearam no Instagram. Misericórdia, filho. Não deixe Paulo e Silas ter vergonha não, querido. Não permita isso na sua vida. Eles apanharam tanto, meus irmãos, tanto, aleluia, que a Bíblia diz que foram muitos açoites. É Lucas escrevendo esse relatório e Paulo, foi muito açoites, Lucas. E Lucas diz, dá para saber quantos foram, pastor? Eram aqueles 40 tradicionais? Não, foram muitos açoites. Eu perdi a conta, eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava dentro do cárcere, tudo escuro. Diz estudiosos que ali no cárcere interior era o cárcere debaixo do presídio. Era uma câmara de tortura, onde tinha rato, onde tinha cobra, onde tinha escorpião. Era um lugar para jogar o preso lá e o preso passar a noite sendo torturado para ser executado de manhã. Câmara de tortura, tudo escuro. E Paulo olha, aleluia, e não consegue ver nada, só sente que os pés estão presos, as mãos estão pregadas no teto, aleluia, numa corrente. Percebe que não está só, porque escuta o gemido do amigo. Quem está aí? Sou eu, pastor, aleluia. Você está aí, Silas? Sim. E Timóteo? Não sei. E Lucas? Também não sei. Só estamos nós dois aqui? Sim. Tem mais alguém aqui conosco? Não, só nós dois. Aleluia, 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 aleluia. O que fazer numa hora dessa, irmão? Com os seus pés presos na lama, aleluia, na fossa, com as mãos, aleluia, para cima, dor nas costas, cãibra por todo lado, sangramento, sentindo aqueles bichos correndo na sua coxa. Ah, querido, o que fazer numa hora dessa? Pensar no rato, pensar na barata, pensar na cobra, no escorpião, nas dores, nas correntes? Não. Quando você louva, o Senhor se torna o centro. O Senhor se torna o centro. Silas, o centro aqui não é nós, não somos nós. Não sei se pediram perdão ao outro, pastor, me perdoe. Silas, me perdoa, não era nem para tu estar aqui, quem era para estar aqui era Barnabé, mas eu discuti com ele a respeito de Marcos e trouxe você, filho. Eu sou romano, eu conheço as leis. Amanhã essa gente vai nos executar, não vai dar nem conta de quem nós somos aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Mas diz a palavra que por volta da meia-noite,
por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu nunca vi um terremoto desse, pastor Júnior. Aleluia. Eu vivo em Mendonça, de vez em quando tem uns tremores de terra lá. Aleluia, aleluia. Aqui de vez em quando, né, pastor? Mas você nunca vai ver uma situação dessa que eu vou contar. Se houver um terremoto lá, todo mundo, um liga para o outro. Pastor, o senhor está bem? Pastor, irmã Silvana, como é que está? Sentiu o tremor? Sentiu aí? Sentiu aí? E a gente começa a se comunicar para saber se está todo mundo bem. Mas você já pensou, irmão, um tremor em um lugar só? Era como eu pegar o telefone e chamar os irmãos e dizer: irmão, sentiu o tremor? Senti não, pastor. Tremeu, foi? Tremeu, aqui em casa tremeu, quebrou tudo, caiu coisa aqui. Não sentiu aí não? Não. Ah, vou ligar para o outro irmão. Irmão, sentiu o tremor aí? Senti não, pastor. Tremeu aí na sua casa? Tremeu, filho, quebrou as coisas aqui, está aqui. Tremeu. Sentiu não? Senti não. Sabe uma? Vou ligar para a vizinha. Pega o número. Vizinha, bom dia. Desculpa a moléstia. Tremeu aí na sua casa? Não, pastor, aqui na minha casa tremeu não. Não, como é que pode? Só tremeu aqui. Isso é impossível, irmãos. Aleluia. Mas Deus fez. Ele tremeu só no lugar do cárcere. E a ordem para o anjo que provocou o tremor era essa: eu não quero que caia a parede em ninguém, porque os primeiros que vão morrer são meus servos que estão lá embaixo. Então não quero ninguém soterrado. E como é que a gente faz, Senhor? Se virem, segure as paredes. E eu só quero 3 coisas se quebrando: corrente, cadeado e dobradiça. As dobradiças se romperam, os cadeados se romperam, as correntes se romperam. Oh, aleluia! Eu vou criar um diálogo aqui, entenda que é meu, viu? É um diálogo meu. O demônio todo feliz por ter capturado os maiores homens de Deus. Aquele que Paulo expulsou, aquele demônio que Paulo expulsou da mulher, chegando assim diante de Satanás. Satanás diz: o que é que está se fazendo aqui? Eu não te disse para ficar na moça. Eu não te disse para enganar a cidade toda de Filipos. O que é que tu estás fazendo aqui? Por que saísse dela? Não, meu senhor, não saí não. Foi que chegam uns missionários lá e eles me expulsaram. Expulsaram você? Sim, me expulsaram. E quem foi? Foi um lá chamado Paulo. Eram 4, mas foi ele que cismou comigo. Eu ainda tentei disfarçar, elogiava, dizia: homens do Deus Altíssimo, ouçam o que eles estão pregando. Tudo para ele não se aproximar. Mas ele se invocou e veio para mim e disse: sai da moça, em nome de Jesus. Eu tive que sair. Aleluia. Mas não se aperreie, não fique preocupado não, não fique furioso não me puna não, porque eu já tomei as providências. E que providência? Eles estão encarcerados. Eu prendi os 2, escapou 2, mas prendi 2. Estão lá. E como é que eles estão? Estão presos, os pés estão no tronco e as mãos estão presas nas correntes. E o corpo está todo sangrando. E os bichos colocou por cima. Está tudo lá, Senhor. É justamente a serpente, escorpião. Não sei nem se eles vão amanhecer vivo. Estão lá debaixo da terra, como mortos. Pode considerar morto. E de manhã eu vou torturar mais e vou matar os 2. Certo. Aqui eu estou vendo na sua lista de coisas que você fez. Colocou no cárcere interior, paus nas pernas, tortura. Você fez de tudo aqui, prendeu as mãos dele. Agora um detalhe: e a boca desses 2 homens como está? É como faz os meninos. Boca? Como assim?
sim a boca deles. Você não prendeu, você não cortou a língua deles, você não, nada disso. Não fiz nada. Vai lá, demônio, e vai ver como é que está. Aleluia, sobe lá e vê como é que está, aleluia. Quando ele chega lá, irmão, aleluia, o terremoto já tinha acontecido. Paulo já estava pregando o evangelho. O homem, o carcereiro já estava do lado de fora dizendo assim: o que é que eu faço para ser salvo? E Paulo dizendo: entre aqui. O cárcere se tornou numa igreja, aleluia, se tornou um santuário. Ele disse: me dá luz. Paulo disse: tome luz. A luz do evangelho, a luz da palavra. Ele entrou, e aí diz a palavra, ele prostrou-se, aleluia. E ele já começou a Paulo orar por ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E saindo dali, diz a palavra, ele serviu, oh glória, a Paulo e a Silas, e tratou das feridas dele. Dê uma glória forte para Jesus. Pior erro do diabo: permitir que sua boca fique livre. E é uma área que ele não pode tocar na tua vida. Oh glória a Deus, oh glória. Porque tua boca já foi tocada com a tenaz de Jeová. Teus lábios já estão consagrados a louvar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu vou parar, irmão, eu vou parar, porque o Espírito Santo quer fazer muita coisa aqui, aleluia. E eu já estou falando demais, e Ele quer receber o louvor da sua igreja. Ele quer receber o louvor da sua igreja. Ele quer receber o louvor da sua igreja. Ele quer. Aleluia. Uma vez, pastor Ademir, meu professor no discipulado, disse assim: se vocês entendessem que Deus se alimenta de alguma coisa, qual seria o alimento de Deus? Que pergunta, professor. Deus se alimentar de alguma coisa? Se vocês entendessem que Deus se alimentasse de alguma coisa, o que é que Deus se alimentaria de vocês? Ninguém soube responder. E ele disse assim: o alimento de Deus é a adoração da igreja. Oh, aleluia. Aí um dia desse foi que eu descobri qual era a água de Deus. Se o alimento de Deus é a adoração da igreja, a água que Jesus pediu, 2 vezes Jesus pediu água, 2 vezes, nenhuma das 2 lhe deram água, nenhuma das 2. Uma vez foi com a mulher samaritana, ele pediu água, ela não deu, mas ele não estava querendo água potável, a sede de Jesus era outra. Termina a conversa dele com a mulher samaritana, ela dizendo o quê? Nós cremos que o Messias vem, e estamos esperando ele como vocês judeus. Aí Jesus se põe de pé na frente dela assim, diz assim: e se eu te disser que sou eu que falo contigo, estou aqui e sou aquele esperado das nações. Aí ela creu, diz a palavra que ela entrou na cidade e chamou a quem ela pôde chamar para reconhecer Jesus como Messias. Guarde isso. A segunda vez que ele tem sede, na cruz, quando ele está crucificado, irmãos, ele diz: tenho sede. Não era sede de água não, aleluia. Lhe deram vinagre, ele rejeitou. A sede que ele tinha era de reconhecimento. Porque quando ele falou com a mulher que teria sede, ela terminou dando água a ele, mas a sede dele era ser reconhecido. Aleluia. E lá na cruz ele diz: eu tenho sede. O Espírito Santo entendeu na hora que Jesus estava querendo ser reconhecido. Ele estava sendo rejeitado ao extremo, mas imediatamente o Espírito Santo vem no coração daquele ladrão da cruz e diz assim para ele: o Senhor é rei. O Senhor é rei. E quando vieres no teu reino, deixa, aleluia, eu entrar contigo. Ou seja, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus se alegra e é saciada a sua sede. Então, queridos, aleluia, de uma forma alegórica, entenda, não seja infantil. De uma forma alegórica, o alimento seria a adoração, aleluia. E a sede, a água espiritual, oh, aleluia, seria o reconhecimento de quem Ele é para a tua vida. Quer preparar um louvor
louvor agora, aleluia. Quer preparar uma adoração agora para Jesus? Comece a dizer a Ele palavras de reconhecimento. Comece, aleluia. Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Salvador da minha alma, Tu és o meu remidor, Tu és o meu resgatador, Tu és o meu segundo Adão, Tu és a noiva da igreja, Tu és o noivo da igreja que é a Tua noiva, Tu és o Filho do Deus Altíssimo, aleluia. Expresse a Ele o seu motivo de viver aqui nesta terra, dê a Ele as palavras de adoração da sua alma. Comece a expressar que você não consegue viver mais um dia. Você se imagina, irmãos, aleluia, numa época como essa, em pleno culto de simpósio, você aí fora, tomando cerveja, tomando cachaça e se prostituindo? Eu não me imagino lá, irmãos, eu nem me imagino lá, porque eu nasci para estar aqui, eu nasci para adorar, eu fui escolhido, eu fui separado para adorar Ele. Então, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo tenha acesso livre à sua boca e exalta o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica teu Deus, glorifica o teu Deus. Vamos centralizar Jesus aqui nesta noite. Vamos fazer dele o centro dessa reunião. Ele já é, mas faça dele você pessoalmente, individualmente. Senhor, reina neste lugar. Você que é batizado com o Espírito Santo, permita que as línguas estranhas expressem o mais profundo da sua alma. Você que sente a presença de Deus, glorifique, exalte, vai chegar no trono dele em forma de adoração à sua glória. Comece aí. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos dar um minuto de glória, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu não sei o que pode acontecer já na sétima glória. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Continua, está crescendo, o trono dele está sendo montado. Glória a Jesus. Vem, Senhor, vem aqui, Senhor, aqui em Caruaru. Passeia, só Tu, Senhor, andando agora, só Tu, Senhor Jesus, passeia, sobe na galeria. Tu não precisa de escada nem de elevador, sobe como um raio, vai lá, inclina teu ouvido, aleluia, na boca deste crente que está te dando glória. Oh, alabaia, serregue, ele me coma, nasce. Sinta a presença dele aí perto de você, te tocando, te tocando, te tocando, te tocando, te tocando. Adora, adora, adora ele nesta noite. Glória, 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 glória. Você que não é crente, abra a boca também, de glória, se envolva. Glória, glória, glória. A enfermidade vai sair quando você sentir a glória, glória, glória. Os tumores vão serem desfeitos na glória, glória, glória. Receba batismo com o Espírito Santo. Fale em línguas. Cadeias estão se rompendo, cadeias estão se rompendo. O terremoto de Deus, o terremoto de Deus, o terremoto de Deus vai acontecer. Pare de se preocupar com alguém que não está aqui hoje.